Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio da esperança. Porta aberta no ano jubilar. Olá, amigos do nosso Porta Aberta. O programa desta edição é inteiramente dedicado ao conclave. Começamos com a escolha da data para a eleição do novo Papa. Vamos ouvir a reportagem de Andressa Collet. Extra Homines, a histórica fórmula em latim que marca o início do fechamento à chave da Capela Sistina, será pronunciada pelo mestre das celebrações litúrgicas pontifícias na próxima quarta-feira, 7 de maio. Esse é o dia de início do conclave. A data foi definida na manhã desta segunda-feira pelos cerca de 180 cardeais presentes, pouco mais de 100 eleitores, reunidos na 5ª Congregação Geral no Vaticano. Extra homines, portanto, fora todos aqueles que não são admitidos na reunião dos cardeais, convocados para eleger o próximo pontífice da Igreja Universal. Os purpurados eleitores com menos de 80 anos de idade ficarão isolados do resto do mundo dentro da Capela Sistina até a fumaça branca e o Habemus Papam, a outra famosa fórmula latina pronunciada do balcão das bênçãos pelo cardeal protodiácono para anunciar ao mundo a escolha do novo Papa. Não há previsão de conclusão, naturalmente, e entre os próprios cardeais eleitores há aqueles que esperam um conclave curto, considerando também o jubileu em andamento, e aqueles que, ao contrário, prevêem tempos mais longos para permitir que os cardeais se conheçam melhor, tendo Francisco, em seus 10 consistórios, agregado ao colégio cardinalício purpurados de todos os cantos do globo. O cronograma para o início do conclave é estabelecido pelas normas da Constituição Apostólica de João Paulo II, Universi Dominiti Gregis, atualizada por Bento XVI com o motu próprio de 11 de junho de 2007 e com a mais recente de 22 de fevereiro de 2013. De acordo com a Constituição, o conclave, do latim conclave, que significa fechado à chave, começa entre o 15º e o 20º dia após a morte do Papa, depois dos novendiali, os 9 dias de celebrações em sufrágio do pontífice falecido. Mais detalhadamente, a partir do momento em que a sé apostólica é legitimamente vacante, os cardeais eleitores presentes devem esperar 15 dias completos pelos ausentes, até um máximo de 20 dias se houver motivos sérios. O motu próprio, normas nônulas, além disso, dá ao Colégio de Cardeais a faculdade de antecipar o início do conclave se todos os eleitores estiverem presentes. Cardeais das partes mais distantes do mundo ainda são esperados em Roma nestes dias. Na Cidade Eterna, eles serão hospedados na Casa Santa Marta, a Domus do Vaticano, onde Francisco decidiu morar, renunciando ao apartamento papal. Na manhã da quarta-feira, 7 de maio, todos concelebrarão a solene missa pro eligendo pontífice, a celebração eucarística presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, que convidará os irmãos a se dirigirem à Sistina à tarde com estas palavras: toda a Igreja, unida a nós na oração, invoca constantemente a graça do Espírito Santo para que seja eleito por nós um digno pastor de todo o rebanho de Cristo. Dali, então, a evocativa procissão até a Capela Sistina, dentro da qual os cardeais entoarão o hino Veni Creator Spiritus e farão o juramento. Será necessária uma maioria qualificada de 2/3 para eleger o Papa. Haverá 4 votações por dia, 2 pela manhã e 2 à tarde, e após a 33ª ou 34ª votação, no entanto, haverá um segundo turno direto e obrigatório entre os 2 cardeais que receberam mais votos na última votação. Mesmo nesse caso, no entanto, sempre será necessária uma maioria de 2/3. Os 2 cardeais restantes não poderão participar ativamente da votação. Se os votos para um candidato atingirem 2/3 dos eleitores,
a eleição do Papa será canonicamente válida. Nesse momento, o último da Ordem dos Cardeais Diáconos convoca o mestre das celebrações litúrgicas e o secretário do Colégio Cardinalício. Ao recém-eleito será questionado em latim, aceita sua eleição canônica como sumo pontífice? E, em caso afirmativo, será perguntado, em latim, como quer ser chamado, pergunta a qual responderá com seu nome pontifício. Após a aceitação, as cédulas são queimadas, de modo que a clássica fumaça branca poderá ser vista da Praça São Pedro. No final do conclave, o novo pontífice se retira para a Sala das Lágrimas, ou seja, a sacristia da Capela Sistina, onde vestirá pela primeira vez os paramentos papais, preparados em 3 tamanhos, com os quais se apresentará a multidão de fiéis na Praça São Pedro. Após a oração pelo novo pontífice e a homenagem dos cardeais, o Te Deum é entoado, marcando o fim do conclave. Em seguida, o anúncio da eleição, o Habemus Papam e a aparição do Papa, que dará a solene bênção. Modo especial para a Capela Sistina. Mariângela Jaguraba. Por alguns dias, a Capela Sistina se abre ao olhar da história e se fecha aos olhos do mundo. A partir do dia 7 de maio próximo, os cardeais eleitores são chamados a eleger o pontífice. O conclave, agora iminente, é o 76º na história da Igreja, o 26º realizado sob os auspícios do Juízo Final de Michelangelo. O termo conclave, que deriva do latim conclave, referia-se a um espaço reservado na casa, precisamente fechado à chave. Na linguagem da Igreja, é usado para indicar tanto o local fechado, onde se realiza a eleição do pontífice, quanto o conjunto do colégio cardinalício chamado a eleger o novo Papa. O que está prestes a se iniciar é o 76º conclave, estruturado na forma que conhecemos hoje, partindo do que foi estabelecido por Gregório X em 1274. No período anterior a essa data, falava-se simplesmente da eleição do pontífice. Durante os primeiros 1.200 anos, aproximadamente, da história da Igreja, o sucessor de Pedro como bispo de Roma era de fato eleito com o envolvimento da comunidade local. O clero examinava os candidatos propostos pelos fiéis e o Papa era escolhido pelos bispos. Do século IV ao XI, a eleição também foi marcada pela questão das influências externas. Imperadores romanos, carolíngios e outros tentaram, de várias maneiras, controlar o processo de designação do pontífice. Ao longo dos séculos, sucederam-se mudanças que moldaram a estrutura do conclave até o atual. O primeiro a intervir neste sentido foi o Papa Nicolau II, em 1059, com a bula In Nomine Domini. Nesse documento, estabeleceu-se em particular que somente os cardeais poderiam eleger o romano pontífice. Essa bula foi definitivamente ratificada pela Constituição Licet Divitanda, promulgada por Alexandre III em 1179. Ela introduziu a necessidade da maioria de 2/3 dos votos, um elemento importante da eleição do Papa que chegou até os dias atuais. Em 1268, realizou-se um capítulo descrito por muitas fontes históricas. 18 cardeais se reuniram no Palácio Papal de Viterbo para eleger o Papa. Foi o conclave mais longo da história. O Papa foi eleito após 2 anos e 9 meses. Eram tempos difíceis. Durante esse longo período, a população de Viterbo, exasperada, decidiu trancar os cardeais no palácio. As portas foram fechadas com tijolos e o telhado removido. Por fim, Gregório X, arquidiácono de Liege, que na época se encontrava na Terra Santa, foi eleito. Em 1274, ele promulgou a Constituição Ubi Periculum, que instituiu oficialmente o conclave. Entre outras coisas, estabeleceu-se que ele deveria ser realizado num local precisamente fechado à chave por dentro e por fora. De acordo com essas disposições, o primeiro conclave da história, após a promulgação da Constituição Ubi Periculum, foi o de Arezzo, em 1276, com a eleição de Inocêncio V. Em 1621, Gregório XV introduziu a obrigação do voto secreto e escrito.
Em 1904, Pio X proibiu o suposto direito de exclusividade sob qualquer forma. Também foi introduzida a obrigação de sigilo sobre o que acontecia no conclave, mesmo após a eleição, e a regra de manter a documentação disponível apenas ao Papa. Após a guerra, em 1945, Pio XII promulgou a Constituição Vacantis Apostolicae Sedis, que introduziu algumas inovações. Em particular, a partir do início da sé vacante, todos os cardeais, incluindo o secretário de Estado e os prefeitos das congregações, cessam seus cargos, com exceção do camerlengo, do penitencieiro e do vigário de Roma. Com o moto próprio Ingravescentem Etatem, Paulo VI decidiu então que os cardeais poderiam ser eleitores apenas até completarem 80 anos. A legislação atualmente em vigor para a eleição do pontífice é a Universi Domini Tigredis, promulgada por João Paulo II em 1996 e modificada por Bento XVI em 2013. Ela estabelece, entre outras coisas, que o conclave deve ser realizado na Capela Sistina, definida como Via Pulcritudinis, o caminho da beleza capaz de guiar a mente e o coração em direção ao eterno. O moto próprio de Bento XVI, De aliquibus mutationibus in normis, de Electione Romani Pontificis, também prevê que, após 34 escrutínios em que não tenha ocorrido eleição, os cardeais sejam chamados a votar nos 2 nomes que receberam mais votos no último escrutínio, mantendo-se, no entanto, mesmo no segundo turno, a regra da maioria de 2/3 necessária para eleger um novo pastor da Igreja Católica. São, portanto, os afrescos de Michelangelo que velam pela eleição do Romano Pontífice. Na Capela Sistina, um novo capítulo na história da Igreja está prestes a se abrir. Os olhos e as esperanças do mundo estão voltados para esta Via Pulcritudinis, que permanece fechada para o conclave, aguardando para vislumbrar o rosto do novo bispo de Roma e para conhecer o nome do sucessor de Pedro, de número 267. Raimundo Lima nos traz a composição do Colégio Cardinalício. Os 135 cardeais eleitores, pode ser que um ou outro não participe por motivos de saúde, que na quarta-feira, 7 de maio, entrarão no conclave para escolher o 267º pontífice, ou seja, o pontífice de número 267, vêm de 71 países dos 5 continentes. Estão representadas 17 nações da África, 15 da América, 17 da Ásia, 18 da Europa e 4 da Oceania. Pela primeira vez, 12 estados, de uma parte à outra do planeta, têm cardeais eleitores nativos. Do Haiti, o cardeal Chibli Langlois. De Cabo Verde, Arlindo Furtado Gomes. Da República Centro-Africana, Dieudonné Nzapalanga. De Papua Nova Guiné, John Riba. Da Malásia, Sebastian Francis. Da Suécia, Anders Arborelius. De Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich. De Timor-Leste, Virgílio do Carmo da Silva. De Singapura, William Sen Chie Go.
Do Paraguai, Adalberto Martínez Flores. Do Sudão do Sul, Stephen Amiel Martimula. E da Sérvia, Ladislau Nemet. No total, 53 cardeais europeus, 37 americanos, 16 da América do Norte, 4 da América Central, 17 da América do Sul, 23 asiáticos, 18 africanos e 4 da Oceania se reunirão na Capela Sistina. O cardeal eleitor mais jovem é o australiano Mikola Bishok, 45 anos, e o mais velho é o espanhol Carlos Osório Sierra, de 79 anos. Os mais numerosos são os nascidos em 1947, há 13 entre os que votarão, com 78 anos de idade completados ou a serem completados. Apenas o cardeal Baldo Reina é de 1970 e completará 55 anos em 26 de novembro próximo. Os cardeais Leo Frank, de 71 anos, e Rolandas Makrickas, de 72, também não têm coetâneos. Os veteranos do conclave são os 5 cardeais criados por João Paulo II, Felipe Barbaran, da França, Josip Bozanic, da Croácia, Vinko Puljic, da Bósnia e Herzegovina e Peter Turkson, de Gana. Há 22 eleitores que receberam o barrete cardinalício de Bento XVI e 108 que o receberam por escolha de Francisco. Os eleitores incluem 33 cardeais de 18 famílias religiosas. A família religiosa com maior número é a dos salesianos, 5, Charles Maung-Bo, Virgílio do Carmo da Silva, Ángel Fernandes Artime, Cristóbal Lopes Romero e Daniel Sturla Berhoet. Há 4 cardeais tanto da Ordem dos Frades Menores, Luiz Cabreira Herrera, Pierre Batista Pizzaballa, Jaime Spengler e Leonardo Steiner, quanto da Companhia de Jesus, Stephen Chow Sao Yan, Michael Czerny, Jean-Claude Hollerich e Angel Rossi, enquanto há 3 franciscanos conventuais, François Xavier Bustillo, Mauro Gambetti e Dominique Mathieu. Na Capela Sistina, 2 redentoristas, Mikola Bishok e John Tobin, e 2 verbitas, Tarcísios Kikuchi e Ladislau Nemet, também votarão, assim como o agostiniano Robert Prevost, o capuchinho Fridolin Ambongo Bezungu, o carmelita descalço Anders Arborelius e o cisterciense Orani João Tempesta, o claretiano Vicente Bocaliche Igliche, Gerald Lacroix, do Instituto Secular Pio X, o lazarista Berranésius Surapiel e o missionário da Consolata Giorgio Marengo, o missionário do Sagrado Coração de Jesus John Ribat, o escalabriniano Fábio Baggio e o espiritano Dieudonné Nzapalainga. O cânone 349 do Código de Direito Canônico especifica que os cardeais constituem um colégio peculiar ao qual compete providenciar a eleição do Romano Pontífice e acrescenta que os purpurados auxiliam o Papa, seja agindo colegialmente, quando são convocados para tratar de assuntos de grande importância, seja como indivíduos, isto é, nos vários cargos que ocupam, prestando-lhe seus serviços no cuidado, sobretudo diário, da Igreja Universal. É, pois, a Constituição Apostólica Universi Dominici Gredis a estabelecer que elegem o sucessor de Pedro os cardeais que, antes do dia da morte do Papa ou do dia em que a sé apostólica se tornar vacante, não tiverem atingido a idade de 80 anos. Por essa razão, são distinguidos cardeais eleitores e não eleitores. Até o momento, o colégio cardinalício consiste em um total de 252 cardeais, dos quais 135 são eleitores e 117 são não eleitores. E como os cardeais brasileiros estão vivendo esses momentos que antecedem o conclave? Vamos ouvir novamente Andressa Collet. O ciclo de 9 dias que prepara o caminho litúrgico e espiritual para o conclave, chamado de Novendiale, começou já no sábado, 26 de abril, com as exéquias do Papa Francisco. Nesta segunda-feira, os membros do Colégio Cardinalício se encontraram na Sala do Sínodo, no Vaticano, para a 5ª Congregação Geral, em preparação à eleição do novo pontífice e definiram a data para o início do conclave, que será em 7 de maio.
A programação oficial dos Novendiali, esse período de 9 dias, que é especialmente de luto e orações em honra de Francisco, conforme a tradição da Igreja, prevê a celebração de missas até 6 de maio, com exceção de domingo, 4 de maio, e congregações até 6 de maio, com exceção de 1º de maio. Tanto os cardeais como a própria Igreja é convidada a rezar pelo Papa Francisco. Um momento que também é de responsabilidade por parte dos cardeais que irão exercer a importante tarefa de escolher o sucessor do apóstolo Pedro, o que exige oração, seriedade, diálogo e reflexão conjunta para discernir segundo a vontade de Deus para corresponder melhor à missão e aos desafios gerais da Igreja no mundo de hoje. São discernimentos práticos, teóricos e teológicos sobre a situação da Igreja e também do mundo que direcionam o perfil do Papa, que deverá ser escolhido, mas sem se fazer nomes de possíveis candidatos. Na preparação do conclave, as congregações reúnem tanto cardeais eleitores como não eleitores, aqueles acima de 80 anos de idade, que acabam conversando entre si, especialmente porque muitos deles não se conhecem por terem sido de recente nomeação. Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, presidente da CNBB e do CELAM, foi o único brasileiro a se tornar cardeal no consistório ordinário público na Basílica de São Pedro em 7 de dezembro de 2024. Em entrevista a Silvanei José, da Rádio Vaticano, Vatican News, ele recorda o Papa Francisco, que foi quem o indicou a nova missão na Igreja. Proximidade, capacidade de escuta, acolhida, alegria, humor e, eu diria, um espírito de oração muito intenso. E eu creio que isso aparecia, por exemplo, nas homilias, mesmo na forma de acolher as pessoas, de atender cada um que se aproximava, e nós tivemos oportunidades várias nesse sentido. Só uma espiritualidade muito intensa, ou um cultivo de uma mística consistente, eu creio, é capaz de dar forças, como víamos na pessoa dele durante estes anos. Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil, também recordou o Papa Francisco ao falar da sua simplicidade, solidariedade, misericórdia, empenho pela paz, sobre a questão do meio ambiente, uma marca que era dele e foi importantíssimo do seu jeito próprio de ser, que certamente, com a sua experiência de América Latina, contribuiu muito para a Igreja no mundo na vivência de tantos outros aspectos. E Dom Sérgio da Rocha continuou. Essas atitudes, elas vão continuar com esse esforço de caminhar juntos, de uma participação maior, de uma unidade sempre maior, de uma missão compartilhada por todos, de uma igreja missionária, de uma igreja comunhão. São aspectos que são permanentes. Então, não podemos achar que o Papa vá simplesmente repetir o mesmo modo de ser do Papa Francisco, mas certamente irá levar em frente muitas das atitudes, do testemunho do Papa, de ensinamento dele, não só nas encíclicas, que têm um valor permanente, nos documentos do magistério que ele nos deixou, que tem um valor muito grande, mas nas atitudes que ele testemunhou. E eu sempre digo, o Papa Francisco nos ensinou muito, não só quando escrevia, não só quando falava, mas pelo seu modo de ser, pelo seu dia a dia, maneira como ele conduzia os vários momentos, seja de celebração, seja de reuniões, seja de encontros, seja de iniciativas que ele tinha no âmbito da fraternidade, da solidariedade. Tudo isso tem um valor imenso que será preservado. Então, o novo Papa certamente irá recolher, irá levar em frente muito daquilo que ele mesmo vai receber como herança, que a Igreja recebe como herança espiritual do Papa Francisco. Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, também recordou do Papa Francisco, com quem se encontrou ao final da audiência geral de 12 de fevereiro, 2 dias antes da internação no Hospital Gemelli de Roma. Segundo ele, Francisco foi um Papa de abrir caminhos. Um Papa
que rompeu barreiras, um Papa de alguma maneira, como ele gostava de dizer, que ele lançava pontes em vez de levantar muros. Isso ele fez o tempo todo na igreja, e a sua maneira criativa de falar, de se referir às questões e também de chamar a igreja a abrir-se para novos caminhos, novos métodos de trabalho, de evangelização, de realizar a sua missão. Isso fica como uma boa herança para a igreja. Isso não morreu com o Papa, vai ficar para a igreja. E eu agradeço ao Papa Francisco por aquilo que, portanto, ele fez pela igreja nesses 12 anos como pontífice. Agradecimento que vai a Deus por nos ter dado o Papa Francisco durante esse tempo. E, mais uma vez, eu concluo que é verdadeiro aquilo que se diz, que cada época tem o Papa que precisa. E assim, queridos amigos, chegamos ao final da edição desta quarta-feira, em oração pelos nossos cardeais e principalmente pelo nosso amado Papa Francisco. Um abraço e até a próxima edição.